A Sociedade Z Arena vai ser um novo quadro do canal, onde faremos torneios com animes diferentes. A proposta não é meramente definir quem é o mais forte, mas sim falarmos sobre obras que eu particularmente gosto bastante, as capacidades dos personagens e espalhar mais a palavra dos mangás. E sinceramente, galera, nessa escolha de agora, mangás de artes marciais é o meu tema favorito do momento. Para isso, eu escolhi 3 animes de artes marciais que trabalhamos aqui na Sociedade Z. O primeiro não poderia ser outro, além do maior mangá de artes marciais do mundo, Baki, o mangá de lutinha que simplesmente contesta a soberania física de mangás com poderes. Baki é um mangá de artes marciais que acompanha a jornada de Bakihama, como vocês todos sabem. O moleque quer superar seu pai, o Ogro e o Jirohama. Personagens que tremem prédios, derrotam dinossauros, fazem quarteirões tremer com meros pisões. Em breve, vocês verão quem desses caras estarão representando o time de Baki. O segundo é justamente a segunda obra que trouxemos aqui para o canal, Kengan Ashura e Omega, o mangá de artes marciais, onde disputas entre grandes empresas são decididas por combates clandestinos. Kengan Ashura é um mangá público que contesta a soberania de Baki. Muitos fãs dizem, é muito melhor que Baki, outros dizem que Baki é muito melhor, enfim, existe rivalidade. Se existe rivalidade, é porque a coisa é interessante. E agora, o terceiro mangá que fica por fora desses dois, mas eu disse pra vocês meses atrás que era um mangá tão bom quanto. E que recentemente chegamos nos capítulos semanais, Toupe, onde acompanhamos a jornada de Kishi Miyazawa buscando provar ao mundo que o estilo Nadashinkage é a maior das modalidades em seu mundo. Em Toupe, é inegável, o Nadashinkage é soberano. Mas como esses personagens irão lidar com monstros de Baki e Kengan? As técnicas serão suficientes para domar a soberania física de alguns desses monstros? É isso que veremos em breve no chaveamento do torneio. Mas antes, um breve comentário. A minha ideia aqui do torneio é colocar 64 lutadores dos 3 mangás. Entre esses 64 lutadores, teremos Baki, Kengan e Toupe divididos e misturados. As regras são simples. Será eliminação mata-mata, não tem repescagem. Cada partida acontecerá em um vídeo e eles terão resultados. Não terá essa de empate sem resultado definido, não. O vencedor avança e o perdedor será eliminado. Será assim até restar um campeão. Porém, o diferencial aqui é que eu farei uma espécie de história, mas não se preocupem porque não é um roteiro. Aqui os personagens levarão um acúmulo de dano das partidas anteriores, caso eles tenham tomado algum dano impactante. Porém, galera, não vai ser algo tão simples como, o personagem levou um soco na cara, então tá com dano no murro na cara. Não, não é isso. É que caso o personagem tenha uma dificuldade extrema do combate anterior, isso será pontuado. E dependendo do caso, se a batalha estiver muito acirrada, isso será um definitivo e irá definir o resultado da batalha. Também devo mencionar que aqui os personagens colocados estarão no seu auge mostrado, porém, acontecimentos e feitos, mesmo que fora do seu auge, serão contados e mostrados para analisarmos. Dito isso, vamos começar. No bloco 1 teremos 10 lutas e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, exceto nesse começo que eu vou dar uma estendida para dar um tempero para vocês. A primeira luta terá como ninguém menos que a figura mais ameaçadora do mundo de Baki, Yujiro, o Ogro, a criatura mais forte do mundo. O Ogro é o lutador completo, dominando todos os estilos de artes marciais existentes no mundo de Baki. Dizem que Yujiro Hama é imune a tudo, mas seu oponente irá tirar isso à prova, porque ele é ninguém menos que o monstro entre os monstros, aquele capaz de entrar na Casa Branca e proferir ameaças ao presidente norte-americano. Kiryu Miyazawa, o demônio do Nadashinkage, que no seu auge foi possivelmente a criatura mais assustadora que o mundo de Toupe já viu. Kiryu tem técnicas que são literalmente feitiçaria, capaz de amaldiçoar gerações e causar dano espirituais e mentais. Mas será que isso funcionará em Yujiro Hama? Sendo ele um dos grandes mestres do estilo Nadashinkage, alguém que dizem não poder ser morto, mesmo na velhice fora do seu auge, Kiryu até hoje não pôde ser parado. Quando achavam que o cara estava morto, foi baleado na cabeça, foi explodido. Não, o Kiryu aparece como se nada tivesse acontecido. Então, uma mística surgiu diante desse personagem. O que é ele? Ele é um demônio de fato? É melhor não mexermos com alguém assim. Então, se dizem que ele não pode ser morto, eu pensei, por que não colocar logo de cara com o maior poder ofensivo de Baki logo no meio da cara dele e vermos se ele é tudo isso mesmo. A próxima luta do bloco 1 será o protagonista
Bakihama de Baki contra Fei Wangfeng de Kengan Omega. Fei é o sapo dos 3 punhos demoníacos, e eu peço que vocês não se enganem com a aparência de mulherzinha desse personagem, pois ele é um monstro e um dos personagens mais fortes da maior organização criminosa do mundo, o Verme. E peço que não se enganem ainda mais com o próximo, Bakihama, que tem apenas 1,68 m e na casa de 70 kg. Apesar do seu tamanho pequeno, ele é apelidado de o campeão, o garoto mais forte da Terra e o único que ousaram chamar de o mais forte além de Yujiro Hama. A terceira luta do bloco 1 será entre Kaoru Hanayama de Baki contra Boris Ivanov de Tolp. Um confronto, galera, entre personagens extremamente resistentes e colossos fisicamente. Hanayama é um dos ápices de Baki em resistência física e é o criminoso mais forte do mundo. Do outro lado temos Boris Ivanov, apelidado de Hiperosso. Ele não teme nem mesmo o governo russo e é um cara que não tem medidas oficiais divulgadas, mas é um homem bem maior que Kiryu, que tá na casa de 1,90 m. Uma medida segura de dizer que Boris tem é que ele está acima dos 2 metros e pesa muito mais que um humano comum por causa de uma doença óssea que deixa seus ossos mais densos que o de humanos comuns. Eu apostaria que Boris deve estar próximo do peso de Kaoru Hanayama, lá na casa dos 160 kg. Enfim, o cara é um monstro. A próxima luta será entre Shunsou Yokoyama de Tolf contra Jack Hama de Baki. Shunsou é conhecido como o Vento e é um dos 4 reis celestiais da morte do estilo Genshinkage. Ele é equivalente a Kiryu em altura e peso, tá na casa de 1,90 m e 100 kg, mas seu oponente é simplesmente um colosso em termos físicos. Jack Hama tem 2,43 m e pesa absurdos 211 kg de pura massa magra. A próxima luta será entre Motobi de Baki contra Bucky Bryant de Tolp. E para essa luta, galera, temos 2 personagens que usam armas. Um é o Motobi, que tem naturalmente consigo lâminas, explosivos menores e bombas de fumaça, shurikens, soqueiras, cordas de madeira e afins. Motobi trará isso para os seus combates porque são armas que ele tem consigo mesmo, tá, galera? Do outro lado, temos um caso parecido, que é o Bucky Bryant, que tem o braço Tomahawk, um braço mecânico que é de última tecnologia, e ele também vai ter isso nos seus combates caso ele passe de Motobi. A próxima luta será entre Pico, o predador de dinossauros de Baki, contra o G28, a máquina de combate perfeita de Tolp. Se Pico é uma das maiores genéticas que a história do mundo de Baki já viu, o G28 também é uma das maiores genéticas que o mundo de Tolp já viu. Clonado ao extremo, desejado ao extremo, um único órgão do G28 é capaz de otimizar todo um corpo humano. O coração do cara, galera, é capaz de desbloquear a capacidade máxima de um cérebro, e isso transforma qualquer um que recebeu o transplante num super-humano, um mutante. A ideia do G28 é ser clonado, pegar os órgãos do cara, implantar em soldados para a guerra e fazer do exército escolhido o simplesmente soberano ao extremo. Em seguida temos Mumon Katsuragi de Baki contra Taikan Kimura de Tolf. O protagonista de Baki Gaiden Yuenchi irá enfrentar o rinoceronte dos 4 reis celestiais da morte do Genshinkage. A próxima luta será entre Kaku Kaiô de Baki contra Yuri Pavlichenko de Tolf. Kaku é a representação das artes marciais chinesas, galera, e o cara atingiu seu ápice marcial aos 146 anos de idade. Mas ele será capaz de vencer um monstro russo que pode derrubar um elefante africano num único golpe? Bom, é o que veremos em breve. Em seguida teremos Hetsu Kaiô de Baki contra Phantom Joe de Tolf. Hetsu é um dos maiores nomes da China. Phantom Joe é simplesmente uma lenda, alguém que causava pavor, capaz de arrancar membros humanos com golpes únicos, como se o cara estivesse cortando uma alface. Vale ressaltar que o Hetsu usado aqui, galera, é a sua versão na linha principal de Baki, onde Miyamoto ceifou a sua vida. A próxima luta será do bloco 1, onde Kazan Ishida, a doninha dos 4 reis celestiais da morte do Genshinkage no mundo de Tolp, lutará contra Nomi no Sukune II, o guardião do sumo antigo de Baki. Apesar da diferença física extrema desses dois, não se enganem, Kazan Ishida é simplesmente um monstro e levará perigo a Nomi no Sukune II. Agora vamos para o bloco 2, onde teremos 11 lutas e a primeira será entre Oliver Biscuit, o indomável de Baki, contra Jurota Arashiyama, o rei gentil de Kengan, e a arma mais assustadora que o mundo do judô já viu.
Em seguida, teremos Kurouki Gensai de Kengan, a lança do diabo, contra Seiko Miyazawa, o tigre silencioso de Toph. E aqui eu já adianto pra vocês que meu coração estará dividido. Simplesmente dois mestres que exalam carisma e personalidade, dois personagens que eu gosto muito, e todo homem que se preza quer um dia ter um pouquinho da presença que esses dois mestres transmitem. Agora a terceira luta do bloco 2 será entre dois karatecas, galera. Katsumi Orochi, a arma letal do Shinshinkai do mundo de Baki, contra Katsuki Takeshi, o tigre selvagem do mundo de Kengan. A quarta luta será entre Gouki Shibukawa de Baki contra Hatsumi Sen de Kengan, para definirmos de uma vez quem é o mestre soberano do Aiki dos mangás de artes marciais. A próxima luta será entre Ryuko Yanagi, o envenenador e um dos 4 prisioneiros no corredor da morte de Baki, contra Kiryu Setsuna, a bela besta do mundo de Kengan. Simplesmente, galera, dois personagens que amamos odiar. Os caras são insuportáveis em muitos momentos, então eu pensei, bora botar essas duas pragas pra se matarem logo de cara. Em seguida, Jun Guevara de Baki, o prisioneiro que se ergueu contra a soberania de Oliver Biscuit, usando apenas seus punhos como armas. Ele lutará contra ninguém menos que o D-51, o cão de combate, o robô de última geração em forma de cachorro. Aquele que disseram que, se desejasse, simplesmente seria uma arma de destruição biológica que acabaria com a humanidade rapidamente. A próxima luta será entre Alexander Garland, o guerreiro mais forte da Rússia do mundo de Baki, contra Julius Reinhold, o monstro alemão do mundo de Kengan. Galera, um combate entre potências físicas que eu admito para os senhores estar bem ansioso para fazer. Só de falar aqui, eu já quero analisar esses dois personagens. É uma luta que eu garanto que vai pegar fogo, pelo menos na minha visão aqui. Em seguida, teremos Taizan Matsumoto de Baki, o sogrão do próprio Baki, contra Sekibayashi Jun, o anjo infernal do mundo de Kengan, uma super estrela do mundo do Pro Wrestling, e esses dois colossos irão se colidir. Em seguida, teremos Miyamoto Musashi, o espadachim lendário do mundo de Baki, aquele que sua presença na era atual ao ser clonado simplesmente tirou todo o tédio do mundo. Seu oponente será Mikazushi Rei, o mestre do estilo Haishin e o apelidado Deus do Relâmpago. E aqui, galera, um jabá breve. A gente ontem mesmo lançou o Vagabond, a história de Miyamoto Musashi aqui na Sociedade Z. Então, se você tiver interesse, eu garanto que será muito bacana. O Miyamoto Musashi de Vagabond, ele é um pouco diferente da personalidade que vemos em Baki, mas eu garanto que vocês vão gostar bastante. Dito isso, vamos continuar. A próxima luta será entre Tokura, o Frankenstein do mundo de Baki, contra Salpeng, o espírito de luta ruivante de Kengan. Um combate entre dois monstros que são proeminentes na arte de aguentar porrada. Se Salpeng adora lançar seu martelo de Buma na cara dos seus oponentes, eu garanto, Tokura será alguém que o receberá de bom grado. Já a última luta do bloco 2 será entre Grandmaster de Baki, o grande vilão do Gaiden de Scarface, contra o outro Nico de Kengan. Ele que é um dos 7 Nikos, seu nome é Nico Tokita, assim como os outros 7. Ele é um dos maiores antagonistas que já vimos na franquia até então, um mestre no estilo Nico e um dos grandes vilões do Verme. Agora vamos para o bloco 3, onde também teremos 11 lutas. A primeira luta será entre Ryusei Nagaoka de Toph, aquele que tentou roubar o protagonismo de Kibo Masaryou, contra Oma Tokita, o Ashura de Kengan, aquele que tentou passar seu protagonismo para Koga Narushima, mas ninguém aceitou, inclusive eu que vos falo. A segunda luta será entre Kano Agito de Kengan, a quinta presa de Metsudo, contra Márcio Jet Naito, conhecido como o Brasileiro Amarelo de Toph. Tá aí, galera, o nosso primeiro representante no torneio. A terceira luta no bloco 3 será entre Orochidopo, o deus da guerra do mundo de Baki, contra ninguém menos que Shenlong, o conector e o dragão do mundo de Kengan. Ele carrega consigo esses dois títulos, pois carrega 2 almas em seu corpo há mais de 5.000 anos de experiência em artes marciais. Shenlong é o soberano máximo de Kengan, o Yujiro Hama do mundo de Kengan, como dizem por aí. Mas vamos ver como ele se sairá contra Doppo, aquele que um dia questionou a soberania de Yujiro Hama em Baki. A quarta luta será entre Busan Shimomura, a cobra dos 4 reis celestiais da morte do Genshinkage, contra ninguém menos que Edward Wu, o rei do Hades e líder da facção ocidental do mundo de Kengan. Já digo pra vocês que
Edward Wu é o meu personagem favorito de Kengan. Eu acho o estilo desse cara absurdo e devo pontuar aqui que ele não é o meu favorito por toda a história que ele criou, mas simplesmente pela presença que ele transmite, tá, galera? Porque se formos falarmos de história, tem alguns personagens que eu até gosto mais, mas enfim, a aparência desse cara é absurda e ele é um monstro. A próxima luta será entre dois grandes mestres, Kakugo Kusakabe, o maior líder do estilo Genshinkage de Toph e pai biológico de Kibo, contra ninguém menos que Gao Mukaku, o fundador do estilo Nico e por muito tempo o último sobrevivente da tribo do dragão do mundo de Kengan. Em seguida teremos o G11, o príncipe demônio do mundo de Toph, contra Gaolang Wong Suat, o deus da guerra tailandês, a espada de Rama e o avatar de Garuda no mundo de Kengan. A próxima luta será entre Jin Snuka de Toph, o indígena considerado o último espírito da floresta, contra ninguém menos, galera, que Ryan Kuri, o demônio do clã Kuri no mundo de Kengan. E apesar, galera, de Ryan estar usando uma espada ultimamente nas suas aparições, ele não contará com ela porque é algo que ele usou ocasionalmente. Até nesse torneio que tá rolando atualmente, o Ryan não a trouxe para o combate, até porque era uma das regras não trazer, e ele não contará com ela no combate. Eu sei que muitos de vocês podem questionar isso, pois a espada dele é extremamente roubada, mas ele não terá ela, porque na maioria dos combates que Ryan Kuri lutou, ele não estava com ela. Em seguida, a próxima luta será entre Sonou Miyazawa, o falcão do estilo Nadashinkage do mundo de Toph, contra Naidan Monkeybat, o falcão de Ordos do mundo de Kengan. E apesar dos dois terem esse apelido de o falcão, tem mais uma coisa que esses dois têm em comum, que é simplesmente a técnica Olhos do Céu, e Kengan Ashura se inspirou claramente numa técnica do mundo de Toph. Então esses personagens, por terem isso em comum, eu achei interessante colocar eles em combate. Em seguida, Shoutaki, o ciborgue da China no mundo de Toph, contra Lolong Donaire, o monstro de Manila e o rei supremo do purgatório do mundo de Kengan. A próxima é finalmente o protagonista de Toph, Kishi Miyazawa, apelidado por Kibo, e o atual líder do estilo Nadashinkage e o estilo Genshinkage. Apesar de Kibo falar que não é mais o líder, ele é sim o líder que tá na sucessão, galera. O que acontece é que o Kibo tá meio revoltado, ele acredita que simplesmente deu uma lascada na imagem do Nadashinkage e do Genshinkage, mas como eu disse, ele é o líder. Ele lutará contra ninguém menos que Lihito, o autoproclamado super-homem de Kengan. E se você só viu Kengan Ashura, você vai falar, caramba, Jeter, jogou o Lihito pra se lascar contra o Kibo. Mas o Lihito evoluiu bastante em Kengan Omega e talvez ele possa surpreender. E por fim, a última luta do bloco 3, o segundo representante brasileiro que teremos no torneio, Ricardo Punho de Fera contra Gao Ryuki, o Rei Dragão e o Ômega do mundo de Kengan. E esses são os 64 lutadores que protagonizarão esse evento na Sociedade Z pra vocês. E eu sei que faltou alguns personagens, galera, principalmente de Kengan, mas o que acontece é que eu queria criar algumas lutas que tivesse alguma conexão, que casasse melhor. Alguns personagens, como Shen Luohan, por exemplo, seriam personagens que seriam citados por correlação. Exemplo, Yuichiro Hama, a gente não tem tantos feitos do personagem, e a gente precisaria ficar correlacionando também com os feitos do Yujiro, algo que eu não queria. Eu quero pegar a história dos personagens, pegar os feitos dele e criar um vídeo em cima disso. Esse é um torneio de 3 universos a fim de gerar bastante conteúdo sobre essas 3 obras que eu amo bastante e eu espero que vocês curtam também. Vale ressaltar que essas lutas não acontecerão em ordem, mas aleatoriamente, porém respeitando as primeiras fases. Quando todos os primeiros vencedores forem definidos, iremos para a segunda etapa. A priori, pretendo trazer um vídeo por semana dessas batalhas, mas isso pode mudar dependendo de como as coisas fluírem. Podem mudar para menos ou para mais, então aguardem pacientemente. Pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de apresentação do torneio. Façam suas apostas aí nos comentários e se curtiram, like para ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virarem membro do canal. Inclusive, como eu disse anteriormente, as batalhas de Kengan só sairá para o clube de membros. É porque eu quero? É porque eu sou um miserávelzinho? Não, a verdade é que Kengan Ashura, como vocês sabem muito bem, dá muito problemas de direitos autorais, então vai sair só para os membros. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram trocar ideia comigo. E é isso aí, galera. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.